Jeremias 33 e 34, 1 Timóteo 4. Jeremias 33, promessas de paz e prosperidade. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor, que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derribadas para a defesa contra as trincheiras e a espada, quando se der a peleja contra os caldeus, para que as encha eu de cadáveres de homens feridos por minha ira e meu furor, porquanto desta cidade escondi o meu rosto por causa de todas as suas maldades. Eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Purificá-los-ei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória entre todas as nações que da terra ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor, neste lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria, e a voz do noivo e a voz da noiva e a voz dos que cantam. Rendei graças ao Senhor dos exércitos, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais, e em todas as suas cidades haverá morada de pastores que façam repousar aos seus rebanhos, nas cidades, na região montanhosa, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, e na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá ainda passarão os rebanhos pelas mãos de quem os conte, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, justiça nossa, porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim, para que ofereça holocausto, queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor, se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros, como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim.
veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: não atentas para o que diz este povo. As duas famílias que o Senhor elegeu, agora as rejeitou? Assim desprezam a meu povo, que a seus olhos já não é povo. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque lhes restaurarei a sorte e deles me apiedarei. Jeremias 34, palavra que do Senhor veio a Jeremias quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército e todos os reinos da terra que estavam debaixo do seu poder, e todos os povos pelejavam contra Jerusalém e contra todas as suas cidades, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, vai falar a Zedequias, rei de Judá, e dize-lhes: assim diz o Senhor, eis que eu entrego esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, o qual a queimará. Tu não lhe escaparás das mãos, pelo contrário, serás preso e entregue nas suas mãos. Tu verás o rei da Babilônia face a face, e ele te falará boca a boca, e entrarás na Babilônia. Todavia, ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a teu respeito: não morrerás à espada, em paz morrerás, e te queimarão perfumes a ti, como se queimaram a teus pais, que, como reis, te precederam e te prantearam, dizendo: ah, Senhor, pois que é eu que disse a palavra, diz o Senhor. Falou Jeremias, o profeta, a Zedequias, rei de Judá, todas estas palavras em Jerusalém, quando o exército do rei da Babilônia pelejava contra Jerusalém e contra todas as cidades que estavam em Judá, contra Laquis e contra Zeca, porque só estas ficaram das cidades fortificadas de Judá. Palavra que do Senhor veio a Jeremias depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo de Jerusalém para lhes apregoar a liberdade, que cada um despedisse forro o seu servo e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém retivesse como escravos hebreus seus irmãos. Todos os príncipes e todo o povo que haviam entrado na aliança obedeceram, despedindo forro cada um a seu servo e cada um a sua serva, de maneira que já não os retiveram como escravos, obedeceram e os despediram, mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que haviam despedido forros e os sujeitaram por servos e por servas. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu fiz aliança com vossos pais no dia em que eu os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: ao fim de 7 anos libertareis cada um a seu irmão hebreu que te for vendido a ti ou te houver servido 6 anos, e despedi-lo-ás forro. Mas vossos pais não me obedeceram, nem inclinaram os seus ouvidos a mim, não há muito havíeis voltado a fazer o que é reto perante mim, apregoando liberdade cada um ao seu próximo, e tinhais feito perante mim aliança na casa que se chama pelo meu nome, mudastes, porém, e profanastes o meu nome, fazendo voltar a casa de um o seu servo e cada um a sua serva, os quais, deixados à vontade, já tinhais despedido forros e os sujeitastes para que fossem vossos servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor, vós não me obedecestes para apregoardes a liberdade cada um a seu irmão e cada um ao seu próximo,
Pois eis que eu vos apregoo a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a peste e para a fome. Farei que sejais um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro que dividiram em duas partes, passando eles pelo meio das suas duas porções, os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todos os povos da terra, os quais passaram por meio das porções do bezerro, entregá-los-ei nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de pasto e às aves dos céus e aos animais da terra. A Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes entregá-los-ei nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, nas mãos do exército do rei da Babilônia, que já se retirarão de vós. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei tornar a esta cidade, e pelejarão contra ela, tomá-la-ão e a queimarão, e as cidades de Judá porém assolação, de sorte que ninguém habite nelas. Timóteo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostataram da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom e, recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de aceitação inteira. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todas seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes.